primeiro ano agora, transmissão do iene. Já aprendemos o neurônio, já aprendemos suas partes. Quais são mesmo? Dendrites, corpo axônio. Professor, as bainhas de mielina, as bolsas sinápticas, perfeito. Então, dendrites, corpo axônico, você gosta já de colocar? Bolsas sinápticas. Observe, está na página 311 do seu material, vou colocar aqui rapidamente, ó. É esse desenho que você vai procurar, ó. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho. Eu quero que você dê uma olhadinha na sua apostila, acompanhe meu vídeo olhando para esse desenho. Professor, é o desenho de um neurônio, perfeito. Já deu para eu identificar as partes, é mesmo? Quero ver. Identifica aí dendrites. Bom. Corpo, onde está o núcleo. Bom. Axônio. Muito bom. E as bolsas sinápticas. Muito bem. Quero que você dê atenção para o axônio. Olhe para o axônio. Observou que o axônio está coberto por estruturas que nós chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é de natureza lipídica. E uma das funções da bainha de mielina, que protege o axônio, é dar maior tempo, maior durabilidade à vida do neurônio. Então a bainha de mielina protege o axônio, que é uma das partes importantes do neurônio, dando-lhe maior durabilidade. Tanto é que o desgaste da bainha de mielina com o tempo ou com alguma doença degenerativa pode fazer o neurônio morrer. Mas você também olhou para o desenho, eu espero que você esteja com a apostila aí do lado, olhando para o desenho. Olha de novo, está aqui o desenho, ó, olha aqui o axônio, bacana. Observou que a bainha de mielina não é contínua, não é uma massa única, ela é feita como se fossem curvas assim, ó. Cada pontinho que não tem bainha de mielina, então a região do axônio que não tem a bainha de mielina, aquele pontinho, é o nódulo de Ranvier. Então, claro, serão nódulos de Ranvier. Professor, isso tem importância? Muito. Na hora que nós fizermos o vídeo da transmissão do IN2, quando eu der essa noção, você vai ver que os nódulos de Ranvier são muito importantes. Professor, como se dá a transmissão do impulso nervoso? Como é que ele se propaga ao longo de um neurônio? Bom, primeiro que você tem que entender é uma lei chamada lei do tudo ou nada. E ela se chama exatamente como eu estou dizendo para você. Lei do tudo ou nada. Muito importante essa lei. Já foi até assunto de questão dissertativa de FUVEST. Explicar a lei do tudo ou nada. E eu vou explicar a lei do tudo ou nada e você vai entender claramente o que significa isso. Atenção! A lei do tudo ou nada diz, ou é tudo ou é nada. Lei do tudo ou nada. Professor, a lei do tudo ou nada diz que ou é tudo ou é nada. Lei do tudo ou nada. Na verdade é assim, ou o impulso nervoso passa ou não passa. Não tem essa de, vou passar meio impulso nervoso, só vai passar um pedacinho. Não existe isso. A lei do tudo ou nada garante. Ou o impulso nervoso vai passar, passa tudo, ou não passa nada. Tá? Então a primeira coisa que você tem que dizer, para que o impulso nervoso passe ao longo de um neurônio, ou passa ou não passa. Lei do tudo ou nada. Ou o impulso nervoso é suficiente para passar ou ele não passa. Ponto, acabou. Lei do tudo ou nada. Professor, quero imaginar que ele passou. Bom, se ele passou, ele vai passar sempre na mesma direção, sempre no mesmo sentido. Qual é o sentido? Você já sabe. Dendrites, corpo axônio. Então, nesse vídeo que eu gostaria que ficasse registrado, e imagino você já escrevendo no seu resuminho, a passagem do iene, a passagem do impulso nervoso ao longo do neurônio, se dá primeiro seguindo a lei do tudo ou nada. Ou passa, o iene passa ou não passa. Vai passar, professor? Vai passar? Venceu a lei do tudo ou nada? Vai passar? Então ele passa dendrites, corpo axônio. Dendrites, corpo axônio. Perfeito? Muito bom.
Qual é a natureza dessa passagem? A natureza dessa passagem é de natureza elétrica. Professor, quer dizer que existe passagem elétrica? Sim, elétrica. E os neurônios seriam os fios condutores dessa eletricidade. Aliás, se você se lembrar das aulas de física, está com saudades da física? Vai estudar um pouquinho de física depois. Eletricidade, leis de Ohm. Lembra? Ohm, a lei mais engraçada da física. Quê? Ela diz que o U ri. Brincadeira, claro. Ela diz que o U, tensão, é resistência vezes a intensidade da corrente. E a física diz que só passa se tiver um condutor e um gerador gerando corrente elétrica, que é o movimento organizado de elétrons. E esses fios, né, a gente diz são os neurônios. Em que sentido? Dendritos, corpo, axônio. Perfeito. Professor, quer dizer então que ele tem natureza elétrica? Tem. Mas você disse também, você vai se lembrar, que um neurônio não está conectado a outro. Entre eles há um espaço chamado sinapse. Então o impulso nervoso, que é de natureza elétrica, não conseguiria passar, porque há um espaço. E aí você vai ter um vídeo especificamente para lembrar você de como acontece a passagem pela fenda sináptica. Como ocorre então a sinapse. Mas isso é outro assunto. O que eu quero agora? Que você lembre as partes do neurônio, dendritos, corpo, axônio. Lembre que o axônio tem uma bainha de mielina, que existem pontos dessa bainha de mielina que não são mielinizados, né? Ficam os nódulos de Ranvier, e isso é muito importante. Você deve lembrar também o sentido da passagem, dendrites, corpo, axônio. Dendrites, corpo, axônio. Perfeito? Muito bom. Natureza elétrica. Como se conseguiu essa natureza elétrica? Através de uma despolarização, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Muito bom, primeiro. Transmissão do impulso nervoso IN. Vou falar IN. Transmissão do IN2. Legal? Primeira coisa que tem que acontecer, lei do tudo ou nada. Ou o impulso nervoso passa ou não passa. Professor, ele vai passar. Bom, se ele vai passar, dendrites, corpo, axônio. Dendrites, corpo, axônio. Isso é fundamental. Muito bom. Qual é a sua natureza? Elétrica. Como se dá isso? Lembra da transportes passivos e ativos? Existe um transporte ativo chamado bomba de sódio e potássio. Você aprende isso, dá uma recapitulada, é sempre importante você estar recapitulando matéria. Transporte ativo através da membrana, bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Cria um desequilíbrio entre a membrana, entre sódio e potássio. Ao criar esse desequilíbrio de cargas, cria-se uma DDP. Lembra da física? DDP, diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico permite passagem de corrente elétrica. Então, primeiro, através da bomba de sódio e potássio, se cria em torno da membrana uma diferença de potencial. Sendo que a membrana do lado externo, do lado de fora, fica toda positiva e o lado interno da membrana do neurônio fica toda negativa. Professor, isso é possível graças a um gasto de energia muito grande e a bomba de sódio e potássio. Então, as membranas têm proteínas especiais, chamadas bombas de sódio e potássio, que fazem exatamente esse trabalho. Fazem com que a parte externa da membrana fique totalmente positiva e a parte interna totalmente negativa, criando uma diferença de potencial elétrico, criando uma DDP. Pronto. Esse neurônio que fica totalmente positivo do lado de fora de sua membrana e totalmente negativo do lado de dentro de sua membrana, é chamado neurônio polarizado ou em repouso. Ele está prontinho para passar o IN. Então, neurônio em repouso significa que ele está com a sua carga positiva do lado de fora de sua membrana e negativa do lado de dentro de sua membrana. Cuidado com esse termo repouso, dando a impressão que ele está repousando sem gastar energia. Muito pelo contrário.
O nome é neurônio em repouso, mas foi gasta muita energia pela bomba de sódio e potássio para manter o lado de fora da membrana positivo e o lado de dentro negativo. Muito bom. Chegou o IN. O IN pode ser um comando, o IN pode ser um som, o IN pode ser um visual, o IN pode ser uma sensação. Qualquer IN, desde que ele vença a lei do tudo ou nada, ou ele passa ou ele não passa. Se ele chegar no neurônio, ele vai encontrar o neurônio em repouso, polarizado, ou seja, do lado de fora de sua membrana, tudo positivo, do lado de dentro de sua membrana, tudo negativo. O que o impulso nervoso, o que o N faz? Toca, quando ele chega, ele despolariza. Então, é a segunda parte da transmissão do IN, despolarização ou potencial de ação. O que é despolarizar? O positivo entra, o negativo sai, o positivo entra, o negativo sai. O que é isso? Condução de corrente elétrica. Ah, é verdade, cargas em movimento, professor, perfeito. Então, ele estava polarizado, chegou o IN, venceu a lei do tudo ou nada, significa que ele vai passar. O que ele faz? Despolariza, cria o potencial de ação, que é exatamente a passagem do impulso nervoso. Assim que o impulso nervoso passa, portanto ele está passando, o potencial de ação, positivo entra, negativo sai, positivo entra, negativo sai, positivo entra, negativo sai, ele está passando na velocidade da corrente elétrica. Imagina, muito rápido, rapidíssimo. Quase que não saía, rapidíssimo. Muito bom. Positivo entra, negativo sai, positivo entra, negativo sai. Despolarização. Nem bem terminou isso, já ocorre a terceira parte. Repolarização. Volta para o potencial de repouso para o próximo neurônio, para o próximo IN poder passar. Professor, eu tenho certeza que vai cair. Explica a condução do impulso nervoso. Você tem certeza? Já está até pronto, eu fiz essa questão já. Explique a transmissão do impulso nervoso. Vamos lá? O impulso nervoso se propaga primeiro pela lei do tudo ou nada. Ou passa ou não passa. Se ele passa sempre no sentido dendrites corpo axônio. O neurônio tem que estar polarizado ou em repouso. Positivo fora, negativo dentro. Muito bom. Depois, chegou o impulso nervoso, despolarização. Positivo entra, negativo sai, positivo entra. E imediatamente, repolarização. Professor, e a bainha de mielina? Tem um negócio muito legal. Lembra do axônio? Aquela parte mais compridinha? Ele tem a bainha de mielina e ele tem pontos, lembra? Que não tinha mielina? Nódulos de Ranvier. No nosso caso, que são neurônios mielinizados, o impulso nervoso se dá de salto em salto. Ele não percorre, não há necessidade de percorrer todo o axônio. Ele só vai de nódulo em nódulo de Ranvier. Então, ele é muito mais rápido, dá menos desgaste para o neurônio. Neurônio de seres inferiores não é mielinizado. Então o neurônio tem que passar por todo, o impulso nervoso tem que passar por todo o axônio. Então, nos neurônios que têm a mielina, também existem os nódulos de Ranvier. E o impulso nervoso salta de nódulo em nódulo de Ranvier. Já nos neurônios não mielinizados, seres inferiores, a passagem do IN se dá ao longo de todo o neurônio. Então, vamos lá? Dendrites corpo axônio. Primeira coisa, o neurônio tem que estar em repouso. Polarizado, positivo fora, negativo dentro. Para passar o IN, a despolarização ou potencial de ação. Positivo entra, negativo sai. E logo na sequência, a repolarização. Então nós temos a lei do tudo ou nada, o sentido, dendrites corpo axônio, neurônio em repouso, polarizado, potencial de ação ou despolarização e a repolarização. Essas são as etapas que permitem a passagem do impulso nervoso. Beleza? Agora sim, parte de neurônio, parte de transmissão do IN tá legal. Assistam o vídeo várias vezes, anotem tudo no caderno, dúvidas, anota a dúvida, para que em breve a gente possa estar falando sobre essa parte tão importante da biologia. Beleza?